O áudio tá bom, meninas? Vai me falando aí, preciso que vocês me falem se o áudio tá bom, tá legal. Assim, paz do Senhor, paz a todas, né? Todos, que eu não sei. Então, vamos iniciar. Deixa eu ver aqui, vamos iniciar a nossa aula. Pera aí, vou gravar. Recording in progress. Acho que agora foi. Tá gravando. Então, tô gravando em duas plataformas, tanto no YouTube, tanto no OBS quanto aqui, para não ter problema. Então, hoje inicia aí a nossa aula do Seminário Bíblico O Despertar, tá? O que é a nossa aula hoje? Vai ser a nossa aula de apresentação, tá bom? Será a nossa aula de apresentação, onde eu estarei apresentando o projeto para vocês, mostrando para vocês como que vai funcionar o projeto, como que vamos estudar a Bíblia durante todo o ano de 2025. Então hoje é essa aula de apresentação, a aula que eu vou apresentar para vocês materiais a qual eu vou usar. Vanessa, é obrigada a comprar esses materiais? Não. Alguns materiais eu vou oferecer para vocês em forma de PDF, porém, entretanto, quem puder comprar o físico, é muito bom ter o físico em mãos, tá bom? Porque por várias vezes eu já perdi vários materiais em PDF, então é sempre bom ter o material físico em mão. Se você puder ter o físico, então se esforce, sabe? Às vezes, e muitas das vezes, né? Não é às vezes, não, é muitas das vezes, para ter uma vida de relacionamento com Deus, a gente precisa renunciar a algumas coisas e dar prioridade para as outras. Então, uma das coisas que eu falo que é prioridade é material, bom material para se relacionar com Deus, tá? E hoje nós somos uma geração que tem muitos materiais disponíveis para a gente. Então é necessário, já que a gente tem essa facilidade de ter esses materiais, então isso ajuda muito, tá bom? Então hoje a nossa aula vai ser sobre isso. A nossa aula vai ser eu falando para você qual o propósito do seminário, por que o despertar, tá? O despertar, o nome em si, né, despertar, já é o que Deus começou na minha vida há 6 anos atrás. Ele começou um despertar na minha vida. E o que eu vejo hoje é que falta esse despertar na vida de muitas pessoas que já estão na igreja há muitos anos e ainda não teve esse despertar. Então, penso eu que está precisando desse despertar, tanto para novos cristãos, quanto para cristãos que estão muito tempo dentro da igreja e ainda não foi despertados. Despertado para quê, Vanessa? Para conhecer verdadeiramente a Deus, para conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, para querer se aprofundar e ter um relacionamento íntimo com Deus. Afinal de contas, o propósito principal a qual Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz foi exatamente para isso. Antes de Cristo Jesus, nós não tínhamos direito a se relacionar com Deus. Era necessário profetas, era necessário sacerdotes para que a gente pudesse ter esse relacionamento com Deus. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, o véu foi rasgado e a gente tem agora esse acesso livre a Deus. Porém, entretanto, a gente vê que está desperdiçando demais esse tempo, desperdiçando demais esse favor imerecido, sabe? Essa graça imerecida que a gente tem agora diante de nossas mãos, diante de nossos olhos, disponível para a nossa geração. Então esse é o despertar. Só que não é um despertar só para que você conheça a Bíblia. Não é só um despertar para que você tenha só um relacionamento com Deus. Não é só um despertar para que você venha se aprofundar na palavra de Deus. Não é só um despertar para que você venha ser transformado por Deus. Mas é um despertar para que todos nós possamos nos posicionar como profetas, como atalaias de Deus para esse tempo, para essa geração. Então o propósito inicial é um despertar na minha vida, na sua vida, mas também para nos posicionarmos como os atalaias de Deus para hoje, para agora, para este tempo. O Senhor, a gente fala como se fosse um jargão, né? O Senhor tem pressa. Só que na verdade ele não tem pressa, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que a pressa está em nós porque nós estamos atrasados.
É nós que estamos atrasados para os planos e os propósitos de Deus. Então precisamos correr atrás desse tempo. Sabe, o Senhor está nas portas. O Senhor está às portas. E está faltando quem pregue a volta dele. Está faltando quem volte a pregar arrependimento. Está faltando quem volte a pregar verdade bíblica. Está faltando pregar quem sobre céu e inferno. E a igreja precisa desse despertamento. Sabe? É claro que existe o Deus amor, né? Ele é amor. Foi assim que ele me alcançou. Só que não é um amor permissivo, um amor a qual a gente está vendo hoje espalhado nas igrejas e no mundo. Eu não sei vocês, mas agora parece que ser crente virou moda. Todo mundo agora abre a boca para falar que é cristão. Só que está faltando muito caráter cristão. Porque ser cristão não é você falar que crê em Cristo. Ser cristão não é você só dizer que acredita em Deus. Ser cristão é uma mudança de vida, sabe? Ser cristão tem que ter a morte da velha criatura e o renascimento de uma nova. E está faltando isso. As pessoas estão pensando que servir a Deus, servir a Cristo é de qualquer jeito, é de qualquer forma. E não é. Não é. Então esse seminário começa com um grande despertamento. Precisamos conhecer verdadeiramente a Deus se quisermos ser parecido com Ele, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então Ele nos chama para sermos parecidos com Ele. Então que possamos, sabe, entender esse querer viver esse propósito do Senhor para nossas vidas. Deixa eu mexer aqui na configuração. Vê se muda alguma coisa aí pra vocês. Tá normal ou tá travando? Porque pra mim tá parecendo estranho aqui. Travou? Vocês estão me ouvindo direito? Tá ok? Aninha disse que tá ok. Então vou começar aqui. Começou a rodar um negócio aqui que eu não sei o que é que tá rodando aqui. Mas então vamos começar nesse propósito. A voz tá um pouco atrasada. Aí eu acho que já é a internet, porque quem tá me acompanhando sabe que eu tô na casa da minha sogra. E aí o que acontece? Aqui no quintal, no terreno, é uma internet para todas as casas. Então tá meio puxada essa questão da internet aqui. Mas mesmo atrasada tá dando pra entender bem? Tá? Então tá ótimo, Aninha. Muito obrigada. Tá sim. Então ok. Então eu vou começar a dizer pra vocês, assim, o porquê, né, Ezequiel, o porquê, o propósito do chamado. Há um tempo atrás, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu tive um sonho. Na verdade, eu tive 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, um deles, o Senhor estava me colocando num lugar onde eu estava rodeada de pessoas. E as pessoas me olhavam como que elas esperassem eu dizer algo. E eu ficava sem saber o que dizer. E eu ficava desesperada, porque eu estava vendo que aquelas pessoas estavam querendo algo de mim, mas eu não sabia o que entregar. E quando eu olhava para minha mão, a minha mão inchava. A minha mão inchava. E quando ela inchava, ela estourava e começava a sair um monte de sementes podres da minha mão. E aí naquele momento eu entendi que todos aqueles anos que eu estava estudando a Bíblia, que eu estava me relacionando, eu estava juntando sementes no meu celeiro. Só que sementes não são feitas para ficarem guardadas, sementes são feitas para serem lançadas. E muitas das vezes a gente fica preso no que Deus está fazendo na gente e o que Ele deseja fazer através de nós, esperando oportunidades, esperando ser consagrada dentro da igreja que você congrega, esperando aquela... Às vezes você tem aí um sermão, uma palavra preparada já há 2, 3 anos, porque você está esperando aquela oportunidade do pastor te dar. E muitas das vezes a gente deixa as sementes estragarem nas nossas mãos porque a gente fica esperando a oportunidade perfeita para lançar as nossas sementes. Só que o Senhor, Ele não pede para que possamos lançar as sementes somente quando tiver o cenário perfeito.
Não somente quando tiver as possibilidades perfeitas. Ele fala que o semeador, ele tem que semear. E ele vai semear independente do solo ser pedregoso, independente do solo ser fértil, independente do solo ser seco, independente do solo ser árido. Nós precisamos semear, porque o nosso trabalho é semear. O trabalho de fazer a semente frutificar, germinar, crescer, florescer e dar frutos eternos é o Espírito Santo, não é conosco. A transformação não é com a gente. A semente é nos dada e precisamos lançar as sementes. E a partir daí eu entendi o que Deus estava querendo comigo. Foi quando eu comecei com as lives nas minhas redes sociais. Eu não estava tendo oportunidade, eu queria agenda de pregação, então comecei a lançar as minhas lives, né? Comecei a lançar as minhas sementes na live. Porque o Senhor está sim chamando a igreja dele para fora das quatro paredes. Não estou falando em deixar de congregar. Eu estou falando que a igreja precisa sair das quatro paredes. Tem muitas pessoas hoje com fome e sede de Deus, mas que foram magoados, machucados pela igreja. Não querem mais estar dentro de um templo, mas querem ouvir a palavra. Então está na hora da igreja sair das quatro paredes para anunciar o evangelho. E agora, pelo atraso da igreja, não é mais a anunciação do evangelho de Cristo, mas é a volta de Cristo. Então agora precisamos sair para falar da volta dele. Ele está às portas. Quer você queira, quer você não queira acreditar, mas ele está às portas. As profecias estão se cumprindo cada vez mais. Então a gente precisa despertar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida e também da sua vida. Se a gente não despertar esse tempo, desativação não. Se a gente não despertar para esse tempo, vai mudar alguma coisa para o plano de Deus? É óbvio que não. Quando acontece uma trama ali no tempo de Esté, no tempo do rei Assuero, quando Mardoqueu vai falar com Esté o que está acontecendo, Esté teme a se apresentar diante do rei. Só que Mardoqueu fala para ele: Esté, quem sabe se não para este tempo o Senhor te colocou ali. Se você não se posicionar, o socorro para o povo de Deus ele virá de qualquer lugar, mas a sua casa perecerá. O plano de Deus não vai ser frustrado por causa da sua omissão, mas a sua casa pode perecer por causa da sua omissão. E daí entra agora meu outro sonho que o Senhor me deu. Eu morava num morro, e aonde eu estava subindo o morro com os meus filhos. E nesse momento que eu estava subindo esse morro, apareceu as nuvens, só que não eram nuvens, essas nuvens que a gente vê eram nuvens rochosas, pareciam lava vulcânica pedrificadas, e eu olhava para o céu e ficava assustada, e conforme eu andava, as pessoas na rua assim, eu falava assim, olha, 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 e as pessoas riam, as pessoas gargalhavam, sabe? E eu, olha para o céu, o que está acontecendo? E as pessoas riam. E aí quando eu corria para pegar meus filhos para entrar, a minha filha falou assim, mãe, não é para correr, é para você ler. Aí para eu ler, aí ela volta e lê. Aí nisso que eu voltei, estava escrito como labareda de fogo, assim no céu, escrito assim, Ezequiel 3:8. Eu nunca tinha lido o livro de Ezequiel ainda. E aí quando eu fui ler o livro de Ezequiel, capítulo 3, estava assim, filho do homem, te separei para comer deste rolo, para que você venha anunciar a minha palavra. Se você se posicionar e anunciar a minha palavra, e o povo não quiser ouvir, você já está livre do sangue desse povo. Mas se você não anunciar o que eu estou mandando, todo esse sangue vai ser cobrado da sua mão. Então, muitas das pessoas hoje que estamos deixando passar e porque não estamos anunciando o evangelho, porque não estamos falando, serão cobradas das nossas mãos. Então, precisamos nos posicionar. E aí algumas das pessoas vão falar assim, mas Vanessa, eu não falo, eu não prego porque eu leio e não entendo. E tá tudo bem, faz parte da nossa caminhada com Cristo, né? A gente querer falar, a gente querer entender e não entender, isso faz parte. Porém, entretanto, isso precisa mudar.
A gente vai ver no livro de Atos, quando o Espírito Santo pega Filipe e leva Filipe transladado até o eunuco, aonde o eunuco estava lendo a palavra e Filipe vai caminhando e Filipe fala assim, entendes o que lê? E o eunuco pega e fala assim, como entender se não tem quem me explique? Então o Senhor nos convoca a entender para explicar para aqueles. Comer o rolo significa obedecer e pregar a palavra. Comer o rolo significa ler a Bíblia. Tá? Comer o rolo. Naquele tempo, o rolo no tempo de Ezequiel era o Pentateuco, onde a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a Bíblia era em rolos, em papiros. Então o que Deus estava mandando era Ezequiel comer todo o rolo do Antigo Testamento, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer as profecias, para que ele pudesse pregar. Porque pregar, profeta, quando Deus levanta alguém para profeta, não é para lançar um eis que te digo. Não é um eis que te digo, é um eis que Deus fala. É mediante a palavra de Deus que nós profetizamos a palavra de Deus. Tá? É como estava ali, o eunuco estava lendo e tentando entender o que ele estava lendo, mas ele não conseguia. Então o Espírito Santo leva Filipe até o eunuco e quando Filipe pergunta, entendes o que lê? O eunuco fala, como entender se não tem quem me explique? Então o Senhor espera que eu e você hoje comamos do rolo, entendemos do rolo para amanhã ensinar. Hoje nós estamos posicionados como eunuco, mas o Senhor espera que nos posicionamos como Filipe. Nós não podemos ser eunuco para o resto da vida, precisamos nos posicionar como Filipe. Então hoje eu convido vocês a isso, a se posicionar como Filipe. Não é mais tempo de ser como eunuco, porque tem pessoas com fome e sede de querer entender a palavra de Deus, mas o Senhor te chama hoje. Por que eu falo que te chama hoje? Porque se você está aqui agora é porque você tem interesse, é porque você tem chamado, é porque você tem fome e sede de conhecer a palavra de Deus, correto? Todo mundo que está aqui tem fome e sede de querer saber mais de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. É claro que tem muitos também que querem pregar bem, querem falar bem, mas não é sobre eloquência, não é sobre homilética, não é sobre isso, não é sobre uma técnica, é sobre um relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, você conhece a palavra de Deus, você conhece aquilo que Deus quer falar com você e através de você. Deus, ele não te levanta sem antes fazer em você. Primeiro ele faz em você, para depois ele usar você para fazer com outros. Você passa a ser um instrumento na mão de Deus. Você passa a ser uma flecha escondida na aljava de Deus. Então precisamos nos aprofundar as Escrituras primeiramente para sermos transformadas. Para conhecer a Deus, para conhecer Cristo Jesus. Porque é através do conhecimento de Deus e conhecimento de quem é Cristo Jesus, o nosso caráter vai sendo transformado. A nossa identidade vai sendo restaurada. Tá? Porque o Senhor nos chama, sim, a restaurar as nossas identidades que foram disturpadas com o pecado, com a queda. Mas então vamos começar, né, falando de Ezequiel. Ezequiel, ele foi levantado ali num contexto histórico da época, num período de cativeiro babilônico. Então o pessoal já tinha tido ali profetas anunciando que se eles não se arrependessem, onde eles não voltassem à obediência do Senhor, largassem a idolatria, o cativeiro ia vir. Porém o povo não ouviu os profetas, como Isaías, como Jeremias, não ouviu. E agora Deus já levanta Ezequiel já dentro do cativeiro. O povo já foi levado a cativo. Então Deus começa a levantar ali Ezequiel dentro desse cativeiro, aonde toda a pregação de Ezequiel parece que meio um teatro, porque Deus usa a vida de Ezequiel para transmitir mensagens ao povo. E é assim que Deus vai fazer. Por isso que eu falo que na leitura da palavra, no estudo da palavra, primeiro vai fazer em nós. Porque o primeiro testemunho, a primeira pregação que vamos exercer, que vamos falar, é através do nosso testemunho. É através do nosso posicionamento. Esse é o primeiro testemunho. Por que eu falo isso? Porque em outrora, enquanto eu era ateia, eu fui ateia até os 37 anos. Hoje eu tenho 44. Então até os 37, 36. Até os 35, 36 eu fui ateia.
E todo mundo que chegava para falar de Deus para mim, que era crente, a minha resposta era: para ser crente igual a você, eu prefiro ficar no mundo. Porque tem muitas pessoas hoje que se diz crente, que está dentro da igreja, mas tem atitudes de ímpio, tem comportamento de ímpio, fala como ímpio, anda como ímpio, se veste como ímpio. Como que eu, agindo assim, eu vou querer evangelizar alguém? Se a minha vida não foi transformada, a pessoa não vai aceitar a tua palavra. Não vai. A minha vida precisa ser transformada primeiro. Então, o primeiro propósito da Bíblia, de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, é conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, para que Ele mude o meu caráter, para que Ele restaure a minha identidade. Esse é o primeiro propósito de ler, compreender e entender a Bíblia, a qual ela vai fazendo essa transformação na gente. Então ali Nabucodonosor havia subjugado Judá. O templo ainda existia, mas seria destruído em poucos anos, em 586, antes de Cristo. Havia uma falsa sensação de esperança entre os exilados, alimentada por falsos profetas. E isso a gente está vivendo hoje. Tem muito crente com esperança falsa, porque está dando ouvido para falsos profetas, porque não ouve a palavra de Deus. Uma delas é você esperar a melhora desse mundo. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Não há melhora nesse mundo. Você pode depositar sua melhora, sua esperança no lado A, no lado B, direita, esquerda, Bolsonaro e Lula. A mudança não vai vir através dele. A restauração dessa terra não vai vir através do poder político. A restauração dessa terra vem através da volta de Cristo. Então as coisas vão dificultar cada vez mais. Vai dificultar para a vida do ímpio, Vanessa? Não. Vai dificultar para a vida do crente. Não é para a vida do ímpio que vai dificultar. Vai dificultar as coisas para a vida do crente. É o cristão que vai perseguido. É o cristão que não vai poder comprar e nem vender. É o cristão que vai ter que defender a sua fé num tempo de proibição. Então, as coisas vão mudar, mas a gente acaba depositando esperança naquilo que não foi profetizado por Deus, porque está ouvindo falsos profetas, porque está ouvindo lobos em cima do púlpito disfarçado de pastores. Então nós precisamos acordar, precisamos despertar, tá? A sociedade babilônica era totalmente religiosa, com culto a Marduk, Nabu e Isharte. O ambiente espiritual era carregado de idolatria, astrologia e magia, tá? Hoje a gente não tem astrologia, mas a idolatria ela continua e agora a religião agora está ficando mista, misticismo, usando pirotecnias, usando neurociência, tudo para misturar com o cristianismo, como se o próprio cristianismo não fosse o suficiente, tá? O cristianismo, ele é o suficiente, o evangelho de Cristo, ele é suficiente para mudar, restaurar, salvar pessoas. Não precisa ser acrescentado nada para que isso venha acontecer. O povo acreditava que Deus estava restrito a Jerusalém. O povo judeu ainda acha que Deus é restrito deles, tá? Então o chamado começa com glória. E aqui começa, e eu vou passar para vocês todo esse material do estudo do chamado de Ezequiel, tá? Todo esse material eu vou disponibilizar para vocês dentro do grupo lá, que é o estudo sobre o chamado de Ezequiel. Eu vou liberar lá dentro do grupo o PDF para vocês. Então aqui agora eu quero começar com vocês com alguns princípios que precisamos cumprir para que possamos estudar, ler, compreender a Bíblia, tá? Quais são esses princípios? Primeiro princípio: no decorrer do estudo da palavra, nós vamos estudar sobre quem é Deus. Isso é teologia, tá? Teologia nada mais é que estudar sobre Deus. Teologia é Deus, logos, palavra. Então, o estudo da palavra, o estudo de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Quando alguém falar para você assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia contém a verdade, isso é uma mentira, isso é uma heresia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é
a pura verdade absoluta. Ela é inerrante, ela é infalível. E aí algumas pessoas vão falar assim, mas Vanessa, a Bíblia hoje já foi traduzida muitas vezes, mas Vanessa, isso e aquilo. Porém, entretanto, se você quer conhecer a verdade, precisa buscar a verdade. Quando conhecemos a verdade nos liberta. Só que a verdade, ela precisa ser buscada, a verdade precisa ser escavada. A verdade tem um preço a pagar para buscar essa verdade. Qual é a verdade, Vanessa? É verdade que a Bíblia foi muitas das vezes traduzida, porém a gente começa a buscar uma boa tradução. Quando a gente estuda, a gente começa a buscar o entendimento do contexto cultural, histórico da época a qual ela foi escrita. Buscamos entendimento das palavras que não faz sentido pra gente no original grego, hebraico e aramaico do tempo bíblico. O hebraico da Bíblia, o hebraico a qual a Bíblia original ela foi escrita, não é o hebraico que os judeus usam hoje. Tá? Se você estudar a Bíblia através do hebraico que os judeus usam hoje, você vai encontrar vários problemas na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita com esse judaico, com esse hebraico atual. É um hebraico arcaico, um hebraico bíblico. Então precisamos estudar sobre o hebraico bíblico. Quando tenho dúvidas, eu pesquiso no Google, até na versão NVI. Tem umas palavras que não entendo. Em todas as versões vai ter palavra que não entendemos. Porém, entretanto, tem algumas coisas que não podemos buscar no Google e aceitar. Não estou falando que não pode pesquisar no Google, tá? Você pode usar o Google, porém você não pode ir lá no primeiro site. Você vai ter que abrir um site, outro site. E além de tudo, você tem que saber quem é o dono do site, quem é o autor do site, qual é a autoria daquele site. Por quê, Vanessa? Olha só. Nós vamos ler agora em janeiro cadê o livro? Não tô vendo ele aqui, meninas. Mas nós vamos ler agora em janeiro o livro Liturgia do Ordinário. Aqui. Nós vamos ler agora em janeiro o livro Liturgia do Ordinário. E aí o que acontece, tá? Eu preciso estudar primeiro quem escreveu o livro Liturgia do Ordinário. Eu preciso saber quem é a Tis Wenry, quem é a escritora, que religião ela pertence. Eu preciso entender isso para eu entender se o livro faz bem para mim ou se não faz bem para mim. E ainda que o livro eu não concorde com tudo, como esse aqui, por exemplo, ela é uma adventista. Né? Ela é uma adventista? É adventista. Ela é uma adventista, se eu não me engano, ela é uma adventista onde defende o batismo de crianças e o guardar do sábado. Eu discordo disso e a Bíblia deixa bem claro que isso não existe mais, o guardar do sábado e nem o batismo de criança, mas ela defende isso. Então, quando eu vou ler o livro, eu já tenho a minha identidade formada através da Bíblia, então isso não vai me trazer confusão, isso vai me trazer clareza. Então assim também é a Bíblia. Quando a gente compra uma Bíblia, a gente tem que saber quem foi o compilador dela, quem foi o tradutor dela, para que possamos entender. Exemplo, tem algumas Bíblias que elas foram traduzidas por pastores presbiterianos, como tem a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, como tem as Bíblias hoje inclusivas, então precisamos saber. Então, na dúvida, a gente fica com aquelas Bíblias que a gente já está acostumada, que é a NVI versão 2000, tá? A nova NVI já não está prestando. A nova NVI já está vindo com problemas de traduções. Então a gente pega uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Revista Fiel, uma King James, uma NVT. Então essas versões vai ser muito boa pra gente. Eu estou usando atualmente a NAA, Nova Almeida e atualizada. Ela é muito boa. Porém, quando a gente está lendo, a gente precisa entender alguma coisa e o principal, tá? É o principal. Lembra que eu falei? A gente tem que pesquisar quem é o autor da Bíblia.
E no caso, o autor do livro. E no caso da Bíblia, a minha versão 2017 Thomas Nelson. Thomas Nelson é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu tenho uma Thomas Nelson aqui de estudo e ela é maravilhosa. Uma das coisas que eu disse aqui, a gente tem que estudar sobre o autor. Então sabemos que o autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada por Deus. O que quer dizer inspirada? Foi Deus que soprou, foi Deus que falou, ele inspirou a palavra. Então a palavra foi inspirada por ele. Ele é o autor. Quando eu sei que ele é o autor, eu tenho que começar a saber quem é esse autor. Eu começo estudando sobre esse autor. E uma das principais coisas que sabemos quem é esse autor é que ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o oculto, o escondido, o esquecido. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele sabe aquilo que eu não sei. Então ele é onisciente. Então eu tô sabendo que o autor desse livro aqui é uma pessoa que é a fonte de toda sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. Todo aquele que quer sabedoria, busca onde? Na fonte de sabedoria. Busca naquele que sabe todas as coisas. Então ele é onisciente. Outra coisa que a gente precisa saber é que ele é um autor onipotente. Ele pode todas as coisas. Quando eu entendo que eu tô lendo um livro a qual foi inspirado por um Deus que pode todas as coisas, eu não fico duvidando daquilo que não faz sentido para mim. É impossível um homem sobreviver dentro do ventre do peixe. É impossível para mim, é impossível para você, não pro Deus que eu sirvo. Pro Deus que eu sirvo, ele faz o impossível possível. Pro Deus que eu sirvo, ele faz o sol parar para o povo dele passar. O Deus que eu sirvo, ele abre o mar e o povo dele caminhar com os pés secos. Esse é o Deus que eu sirvo. Então eu entendo que eu tô lendo um livro de um autor que pode todas as coisas. Ele criou o mundo, ele criou tudo que há no mundo. Ele criou céu e terra e tudo que há nela. Então ele pode todas as coisas. Eu tô lendo um livro que foi escrito por um Deus que criou tudo através do nada. Através de sua palavra. Então olha como é que muda já muita coisa na Bíblia. Eu não vou ficar me questionando, não faz sentido, mas não tem que fazer sentido mesmo. Você é humano e tá lendo um livro que foi escrito por Deus. Não tem que fazer sentido para você. Ele deixou revelado aqui aquilo que ele quer revelar para nós. E algumas coisas vai ficar em oculto e tá tudo bem. Vai ser naquele grande dia que vamos ter revelação de muitas coisas. Uma delas é de quem é a igreja de Cristo. Nós não sabemos quem é a igreja de Cristo. Só saberemos naquele grande dia. Hoje tudo que a gente sabe é que no meio do celeiro tem joio e tem trigo. A gente não sabe quem é a igreja. A gente sabe que tem joio e tem trigo, tá? Então, o outro princípio é que ele é onisciente, onipresente. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora comigo e ele está aí agora com você. Não tem nada aos olhos deles que fica em oculto. Não tem nada aos olhos dele que está em oculto. Então, quando eu sei que a Bíblia foi escrita por um homem, que foi inspirada por um Deus que é onipresente, eu entendo que ele está em todos os lugares, e pelo fato dele estar em todos os lugares, nada fica oculto aos olhos dele. Então, ele é um Deus justo. Não pensa você que é só você que está vendo o erro do outro. Não pensa você que é só você que está vendo o erro da igreja, o erro do pastor, o erro da missionária, o erro da tua vizinha. Não pensa que é só você que está vendo. Deus também está vendo e ele é justo. E ele fala que a justiça dele é perfeita, mas a do homem não. Então eu entendo que eu estou lendo um livro a qual a justiça dele é perfeita, a minha não. Então eu deixo ele agir conforme a justiça dele e eu tiro a minha mão para fazer justiça com a minha própria mão. Então daqui a gente tem os primeiros princípios para ler a Bíblia. Após isso a gente encontra um propósito para ler a Bíblia. Eu preciso ir ler a Bíblia através de um propósito.
tá? E preciso entender isso. Como assim, Vanessa? Como assim, Vanessa, um propósito? Muitos me perguntam assim, Vanessa, eu quero ler a Bíblia, mas não sei por onde ler. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei como fazer para ler, para entender, por onde começar, né? A gente fica perdido nisso, que a gente quer saber como ler, quando ler, por onde começar, e não tem uma maneira certa de começar a ler a Bíblia. Existe um propósito para começar a ler a Bíblia. A Bíblia não tem um início, meio e fim para onde você vai começar a ler. A Bíblia nada mais é, a palavra Bíblia no seu original quer dizer biblioteca. Então ela é uma biblioteca. O que ela é? Uma coleção de livros. Então aqui dentro dela tem uma coleção de livros com literatura diferente, com histórias diferentes, tá? Tipo de escrita diferente. Então a Bíblia é uma biblioteca. Então eu preciso de propósito para ler ela. Um dos propósitos é qual tipo de livro eu gosto de ler. Eu gosto de livro histórico, então eu começo pelos livros históricos. Eu gosto de livros poéticos, então eu começo a ler a Bíblia através dos livros poéticos. Eu gosto de curiosidade, eu gosto daquela história que me deixa curiosa para ver qual vai ser o próximo passo. Eu começo pelos evangelhos. Então eu tenho que partir desse pressuposto. Se eu gosto de livros enigmáticos, eu começo pelos profetas maiores. Então tem esse porquê. Tipo assim, se alguém for perguntar pra mim, Vanessa, por onde você começou a ler a Bíblia? E foi pela forma mais inusitada do mundo, por livro de Jonas. Foi o primeiro livro que eu li, foi o livro de Jonas. O primeiro livro, tá? Assim, né, que eu peguei pra ler do início ao fim. O primeiro livro foi Jonas. E como falou comigo, como foi transformador. E a partir daquele livro de Jonas eu comecei a ter mais fome, sede da palavra de Deus. E isso é muito bom. Então não tem uma regra. Porém, entretanto, aqui no seminário a gente vai ter uma regra. Como que a gente vai ler a Bíblia, Vanessa, no seminário? De Gênesis a Apocalipse, porque vamos ler e estudar a Bíblia de capa a capa. Entenda que vamos ler e estudar a Bíblia de capa a capa e não versículo por versículo, tá? A gente vai estudar a Bíblia de forma temática, por tópicos. Como assim, Vanessa? O livro de Gênesis, por exemplo, ele é dividido em criação, queda, dilúvio e patriarcas, tá? Então a gente vai separar Gênesis através desses tópicos e vamos estudar através de tópicos, a qual vamos entender o contexto geral do livro, as histórias do livro, tá bom? Não vai ser versículo por versículo, mas sim através de tópicos. Por isso, nosso plano de leitura vai ser um plano de leitura através de tópicos, onde você vai ler aqueles tópicos e ficar prestando atenção ali naqueles tópicos. Vamos perceber também no meio dessa leitura que tem coisas que são faladas no livro e se repetem no outro livro, tá? Porque para narrar ali, aí começa a repetir tudo. A gente vai ver ali naquela passagem onde Estevão é apedrejado, ele simplesmente vem narrando o Antigo Testamento todo. Então, muitas das vezes a gente vai ver isso, tá? Dentro da Bíblia. Então vai ter coisas que a gente vai pular porque a gente já falou, a gente já estudou em outro momento do livro. Um livro que se repete muito é o livro de Números, Números, Deuteronômio repete muita coisa que foi dito em Gênesis, em Êxodo. Então a gente vai ver essas coisas assim. Então vamos ler a Bíblia em 2026 de capa a capa, porém estudaremos ela através de tópicos, tá? Na escola de Bereia nós estamos estudando personagens bíblicos. Essa também é uma outra forma que eu utilizo para estudar a Bíblia, que são através de personagens bíblicos. Eu estudo, eu pesquiso a vida daquele personagem ao qual me interesso, ao qual me desperta aí. A nossa última aula na escola de Bereia foi sobre Quetura, sobre a segunda esposa de Abraão. Por que isso, Vanessa? Você vai ver que tem muita riqueza dentro da Bíblia que você não ouve sendo pregada dentro da igreja. A igreja, ela se acostumou, ela se acomodou em pregar as mesmas mensagens. Você vai perceber que geralmente dentro das igrejas é sempre a mesma coisa. Ou é
Davi derruba o Golias, ou é a mulher do fluxo de sangue, ou é as 5 tempestades, né? As pessoas adoram pregar as tempestades da Bíblia, ou é a viúva de Naim, ou é a viúva do azeite, a mulher samaritana. São sempre as mesmas pregações. A gente passa ano e vai ano e são sempre as mesmas pregações. Quando prega os profetas é o vale do ossos secos, é sempre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então a Bíblia é muito mais vasta. Você vai ver assim, você sabia que na Bíblia tem uma história do primeiro feminicídio, primeiro estupro coletivo, primeiro feminicídio da história e primeiro esquartejamento da história, tudo isso em uma única história? Você sabia disso? Mas está lá em Juízes 19, o levita e a sua concubina, aonde a concubina é estrupada coletivamente por vários homens a noite toda, depois ela é morta e esquartejada pelo levita. Ela é esquartejada, ela é picotada em 12 pedaços pelo levita. Você sabia que tem essa história na Bíblia? Me diz aí vocês, alguém de vocês aqui sabe que tem essa história na Bíblia? A primeira história de feminicídio, estupro coletivo e esquartejamento tá na Bíblia? A primeira história. Vocês sabem disso? Vocês conhecem essa história? Me diz aí no comentário se vocês conhecem essa história. Enquanto isso eu bebo uma aguinha aqui. Ó, o usuário do Zoom ali que tá sem nome falou que não conhecia essa história. Já li essa história. Dorinha falou que já leu essa história. Leu e entendeu, Dorinha? Entendeu essa história? Me diz aí. Filha, você enche pra mim mais essa garrafinha, por favor? Bom, Dorinha leu. E muitas outras coisas, mais ou menos, aí, ó. Então, e muitas outras palavras desse tipo, outras histórias que tem desse tipo, que a gente não entende porque a igreja não prega. E a igreja não prega muitas das vezes porque não estuda a fundo essas histórias. E quando conheço, Vanessa, a Eline conhece. Só que assim, vocês conhecem por ouvir, nunca ouviram pregar na igreja. Alguém já viu pregar isso dentro da igreja? Eu já preguei, tá? Eu já preguei isso dentro de uma igreja. E quando eu falei no dia do culto, né, eu falei assim, hoje eu vou pregar sobre o primeiro estupro coletivo, esquartejamento e feminicídio da história relatado na Bíblia. Gente, todo mundo na mesma hora procurando assim, ó, aonde estava. Você viu o espanto da igreja. E tem muitas outras coisas. Ó, aconteceu uma coisa comigo, antes de eu ser cristã, ó, já li, Letícia já leu também. Antes de eu ser cristã, uma menina foi falar comigo, né, e outra falou pra mim que prostituição não tinha perdão. E aquilo mexeu comigo e na mesma hora eu falei assim, como não? Maria Madalena era prostituta. E ela falou assim, não, Maria Madalena nunca foi prostituta. E de fato, quando eu fui ler a Bíblia, Maria Madalena nunca foi prostituta. A Bíblia não fala que Maria Madalena era prostituta. O que a gente vê é as pessoas falarem isso por causa de novela, por causa de filme. Aí falam que Maria Madalena era prostituta, porém, entretanto, ela nunca foi prostituta. E a gente fica acreditando nisso sem buscar saber se é verdade ou se não é. E aí quando eu olhei e vi que Maria Madalena não é prostituta, e o que a Bíblia fala sobre Maria Madalena é que ela era uma mulher atormentada por 7 espíritos. Ela era uma mulher atormentada por 7 espíritos. Ela nunca foi prostituta. Ah, mas Vanessa, 7 espíritos pode ser que ela era prostituta sim. Não, sabe por quê? Porque aquele homem endemoniado de Gadara, ele tinha uma legião de demônio no corpo dele. Aonde uma legião de demônio quer dizer ali mais ou menos aproximadamente 5.000 demônios possuía o corpo, né? Ouvi aquele teólogo falando que ela não era aquele Rodrigo. Assim, eu já li, mas não entendi tudo. Depois em live de Diná que você falou, ficou bem claro, mas na igreja nunca ouvi. Ó, a Suede ouviu falar na escola de Bereia, né? Na escola de Bereia, quando eu falei sobre Diná, eu falei sobre a concubina e o levita.
Então, assim, você vê que quando a gente começa a falar e a gente vai pensar assim, quando eu olho para o demoniado de Gadara, onde ele tinha mais de 5.000 demônios tomando o corpo dele, ele não era prostituto, ele não tinha ali um espírito de prostituição, ele era preso dentro de um cemitério onde ele vivia num lugar de mortos, ele se cortava, ele tentava se matar, então nem sempre aquilo que tem um espírito é uma prostituta. Então não posso dizer que Maria Madalena era uma prostituta, e sim que ela era uma mulher atormentada por mais de 7 demônios, por 7 demônios, aonde ao encontrar Jesus ela foi liberta desses demônios. Então, quando eu vi isso, eu comecei a questionar. Eu falei assim, como isso? Prostituição não tem perdão? Mas Deus, ele é tão lindo, tão misericordioso, que ele me levou para a prostituta Raabe, onde ela não era só prostituta, mas a casa dela era o próprio prostíbulo. E não só foi perdoada, ela foi salva e honrada. Raabe faz parte da genealogia de Cristo Jesus. Isso é honra. Então, não só perdoa, como ele também honra. Tá? Então, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vanessa, e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir coisas que somente Deus pode fazer a demônios, a Satanás. Tá bom? Então, é sobre isso, tipo uma libertação. Ah, minha mãe de santo que libertou fulano dos demônios. Aonde que demônio liberta demônio, tá? Demônio não liberta demônio. Demônio não briga contra o demônio. Então só o único que pode libertar, restaurar e salvar alguém é Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo que é em nós. Então agora vamos entrar para outro princípio. Perdão. A Bíblia, ela não pode ser lida como um livro qualquer, né? Entendemos aqui que ela é inspirada. O autor da Bíblia é Deus, aonde ele inspirou a sua palavra. Ela não é escrita por Deus, ela é inspirada por Deus. Deus é o autor e não o escritor, tá? Como assim, Vanessa? Eu tenho a minha bibliografia, aonde vocês conhecem a minha história, e eu posso autorizar alguém, gente. E eu posso autorizar alguém a escrever um livro contando a minha história. Então eu sou autora do livro porque é a minha história, mas a Dorinha pode ser a escritora do meu livro, tá? A Lidiane pode ser a escritora do meu livro. A Suede pode ser a escritora do meu livro. Porém, a autora sou eu porque a história é minha, tá? Essa é diferente. E quem são os escritores da Bíblia? A gente vai ver vários escritores da Bíblia. A gente vai ver Pedro, Tiago, João, Moisés, Samuel. A gente vai ver vários escritores da Bíblia, tá? Mas autor é Deus. Então, sabendo disso, a gente agora entra numa disciplina espiritual. É preciso ter disciplina espiritual se você quiser ler e entender a Bíblia. A Bíblia precisa de uma preparação para ler, tá? Se você pegar a Bíblia, sentar e ler como se fosse um livro, ela não vai passar nada além para você de que ela é um livro. Porém, a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum. Ela é um livro inspirado pelo próprio Deus, aonde você pode, antes de falar, convidar Deus a ler com você, convidar o Espírito Santo. Senhor, lê comigo, me dá entendimento, me dá discernimento, sensibilidade para ouvir a tua voz, entendimento para aquilo que tu queres falar comigo. Senhor, revela a tua palavra a mim. Senhor, revela a tua verdade. Senhor, eu quero conhecer. Isso é intencional. Você vai ler a Bíblia de forma intencional, aonde você convida Deus, aonde você chama Ele para ler com você. Nunca abra a Bíblia. Acordar de manhã, abrir a Bíblia num lugar qualquer e Salmo 118 abriu hoje para mim. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Não dá, tá?
Não dá para ler a Bíblia dessa forma, não dá. Você tem que convidar o Espírito Santo e escolher um livro e ir nele todos os dias, uma porção daquele livro você vai lendo, sempre buscando a Deus e pedindo entendimento, sabedoria, discernimento, sensibilidade e pedindo a Ele para que Ele tenha graça e misericórdia de revelar os escondidos, tá? O segredo, as verdades ocultas dentro desse livro. Então existe uma preparação. Prepara o teu ambiente, bota um louvor, começa ali com louvor de adoração, vai falando com Deus, vai chamando Ele para o ambiente. E aí então você abre a Bíblia. Dentro da disciplina espiritual a gente também tem o jejum, tá? Jejum é separação. Para que serve o jejum, Vanessa? O jejum nada mais é a vontade de mortificar a minha carne para revivificar o meu espírito, tá? Então, no período de leitura da Bíblia, eu gosto sempre de estar em jejum, tá? Não adianta você fazer jejum e ir trabalhar. Não adianta você fazer jejum e fazer o seu dia a dia, as coisas normais, sem ter um tempo de relacionamento com Deus. Se você vai fazer jejum, você tem que ter um tempo de relacionamento com Deus. Como assim, Vanessa? Eu vou fazer um jejum de 3 horas. Tira pelo menos 1 hora para estar falando com Deus e lendo a palavra de Deus. Falar com Deus, orar a Deus e escutar Ele através da palavra de Deus. Então, porque ali naquele jejum, o princípio, propósito, né? O principal propósito do jejum é nos alinhar a Deus, tá? Nos conectar a Deus para que venhamos ter menos de nós mesmos e mais dele, tá? Então, uma das disciplinas espirituais necessárias para ter entendimento da Bíblia é o jejum, a oração, preparação do ambiente. Escolha um lugar, seja aquele lugar todos os dias ali para você ler, escolha o horário, mas não escolhe o resto do dia, não. Dê o melhor do seu dia para Deus. Às vezes o melhor do seu dia não é o amanhecer, porque tem gente que acorda mal-humorada, não quer falar, não quer conversar, quer ficar sozinha. Então não escolha o seu melhor momento, não escolha amanhã, tem que ser de manhã. Não tem que ser de manhã. De manhã é o seu melhor momento, então entrega o seu melhor momento para Deus. O meu melhor momento costuma ser no final da tarde. Entre as 3, 4 e 5 horas é o meu melhor momento. É o momento que eu estou mais ligada, que eu estou mais ativa. Então é o tempo que eu gosto de estudar a palavra. É sempre nesse momento que eu tiro para estudar a palavra, onde eu estou mais ali focada em alguma coisa, tá? Então essa é uma das disciplinas espirituais também que precisamos cumprir antes de ler a Bíblia, tá? Aí deixa eu... Pera aí. Oração, já falei, leitura da palavra, né? O jejum, eu estou no tópico do jejum agora. Meditação bíblica. A meditação bíblica é você fazer perguntas para a Bíblia, né? Você tem que começar a ler a Bíblia e fazer pergunta para ela. Lembra que eu falei para você convidar a Deus para ler ela contigo? Ou seja, você tem o autor ali do seu lado lendo a palavra. Então você pergunta por quê, para quê, aonde, quando, quem? Qual o propósito? Eu começo a fazer essas perguntas para Deus, porque quando eu pergunto para Ele, por que escreveu isso? Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? Você vai entender que quando você lá lê que Deus mandou Saul matar todo o povo de Agag e Agag, né? E Saul não mata o rei Agag. Saul não mata todo mundo do reinado de Agag. E aí mais lá na frente, lá em Esther, a gente vai ver que Amã é parente, é descendente de Agag. Então quando Deus manda Saul matar todo o povo de Agag, todo o reinado de Agag, é porque Deus estava mandando você matar hoje enquanto é pequeno. Mas Deus, por que Deus está mandando Saul matar criança? Por que Deus, você está mandando matar inocentes, mulheres, criança? Deus, por quê? Porque Deus sabia que amanhã vai crescer e vai te matar. Tem coisas que Deus está mandando você matar hoje para que não possa te matar no futuro. Então pergunte a Deus. Deus, por quê que Saul tinha que matar todo mundo? Por que Saul não pôde poupar Agag?
E aí você vai ver lá na frente a resposta disso. Por que não? Porque Saul não matou Agag, nasceu um descendente de Agag que botou todo o povo de Deus em destruição, aonde todo o povo judeu ia morrer na mão de Amã, porque Amã armou uma trama com o rei Assuero para matar todo o povo judeu. Mas Deus é sempre gracioso, misericórdia e sempre traz socorro, mesmo quando desobedecemos. Então pergunte a Bíblia, quem está escrevendo a Bíblia? Por que está escrevendo? Quando escreveu? Em qual época escreveu? O que está acontecendo nesse cenário? Quando fazemos esse tipo de pergunta, temos entendimento mais profundo da palavra. Sabe? De uma forma tão profunda que a sua mente, ela explode de tal forma só porque você fez uma pergunta simples. Quando você pergunta assim, ó, para a passagem de Ana e Eucana, né? Quem me segue sabe que eu gosto muito de falar dessa passagem de Ana e Eucana, ou de Noemi com Elimeleque. Quando você entende que Ana e Eucana viviam no mesmo tempo que Elimeleque e Noemi, num tempo onde Juízes estava passando por fome, mas não por fome porque faltava comida na terra, mas por fome porque estavam passando por um período de disciplina de Deus. E você vai entender isso quando você lê Deuteronômio, onde tem as bênçãos de obediência e desobediência. Então, quando você começa a entender e perguntar, mas em que tempo é esse que Noemi está vivendo? O livro de Ruth já começa no tempo de Juízes. Mas Ana e Eucana não começam no tempo de Juízes. Mas quando você vai pesquisar e você pergunta qual tempo era aquele, você vai entender que também era no tempo de Juízes, porque Samuel é o primeiro profeta. Então acabam os profetas ali no tempo de Juízes, onde Deus começa a levantar juízes e não profetas, tá? O último profeta é realmente o profeta que estava tomando conta de... Não era nem profeta, era sacerdote. O último sacerdote era o que estava tomando conta de Samuel. Então, quando você entende isso, você começa a entender o agir de Deus, o propósito de Deus. Quando você presta atenção nos mínimos detalhes, a gente várias vezes ignora o fato de a palavra dizer assim, e Deus cerrou a madre de Ana. Se Deus cerrou a madre de Ana, Ana não era mais uma mulher estéril. Ana nunca foi estéril, sabe? Então, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Ana nunca foi estéril. Foi Deus que cerrou a madre de Ana, foi Deus que fechou o ventre de Ana. E aí quando a gente entende que naquele tempo mulher não tem filho, era motivo de vergonha, era motivo de chacota. Então peraí, o Deus que eu sirvo, ele não ia fechar o ventre de uma mulher para ela servir de chacota. Então, se ele fechou alguma coisa na minha vida e na sua vida, é porque tem propósito. E para eu entender o propósito, eu tenho que suportar o processo, eu tenho que viver o processo, eu tenho que me alinhar ao processo, eu tenho que aprender o que ele está querendo me ensinar no processo, para que eu possa me alinhar ao propósito e viver, então, as bênçãos de Deus. Então faltava para Ana entender o processo, aprender o que Deus queria dela no processo, para que ela pudesse ter de volta o ventre aberto. Então quando a gente faz essas perguntas para a Bíblia, a gente começa a entender a Bíblia de forma mais profunda. Quando você tem o conhecimento de que Deus é um Deus onisciente, você pode fazer essas perguntas para Ele, porque Ele vai te responder. A Bíblia responde a própria Bíblia. A gente tem resposta para tudo na Bíblia. Você pode me perguntar qualquer coisa para você que eu te mostro aqui que tem resposta na Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta para todas as situações da nossa vida. Só precisamos buscar essas respostas, essas verdades, tá? Outra disciplina bíblica que a gente tem aqui, né? Outra disciplina espiritual, confissão de arrependimento, tá? Então a gente precisa ali meditar na palavra. O meditar na palavra é perguntar, tá? Repetir. Às vezes você vai ter que repetir o mesmo versículo 1, 2, 3, 4 vezes até que ele faça sentido para você. Não tenha pressa em ler a Bíblia. Tenha fome e sede da palavra de Deus. Seja intencional, tá? Você precisa ser intencional. Outra questão também, além de meditar,
é você sempre ser sincero com a palavra, porque a palavra ela vai te confrontar, a palavra ela vai te exortar, a palavra ela vai te confortar. Então seja sincero com a palavra. Quando você reconhecer algum erro teu, algum pecado seu dentro da palavra ali, arrependa-se, confessa. Senhor, eu preciso mudar, pois eu sou igual fulano, sabe? Eu percebo que eu estou agindo igual ciclano, né? Como Adão ali, Adão não assume a culpa dele e ele culpa a Eva e por tabela ainda culpa a Deus, porque ele fala assim, a culpa é da mulher que tu me destes. Ou seja, a culpa é dela e a culpa é tua, porque você que me deu. Eu estava aqui sozinho, se o Senhor não me tivesse dado uma mulher, eu não teria errado. Então, eu tenho que ser sincera comigo mesmo e falar assim, Senhor, quantas vezes eu ajo como Adão? Eu não assumo a responsabilidade da minha culpa. Eu não assumo o meu erro. Mas hoje, Senhor, eu quero assumir o meu erro. Eu quero assumir meu pecado diante de Ti, Senhor. E começa ali um falar, um conversar com o Senhor em arrependimento, tá? Isso faz parte da nossa disciplina espiritual. Permita que a Bíblia te confronta, porque ela vai te confrontar. Ela vai te confrontar, ela vai te exortar. Então se permita ser confrontada e exortada pelo Senhor, sabe? Aproveita que é ali no teu secreto, porque se você não se permitir ser confrontada e exortada ali no teu secreto, pode esperar que em algum momento Deus vai enviar o teu Natan, tá? Então não queira que Deus envie o teu Natan para apontar para você qual o seu erro, qual o seu pecado. Assuma seu erro, seu pecado ali diante de Deus. Seja sincera para Ele, seja sincero para Ele. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me refaça. Quebra-me quantas vezes for necessário. Tá? A comunhão cristã, né, que faz parte da nossa congregação, é preciso congregar. Isso aqui é uma congregação que a gente está fazendo aqui, nós estamos congregando, lidando com outros cristãos, então isso também é uma congregação, mas é preciso também congregar numa igreja, congregar com pessoas, porque ali é onde você vai falar de Deus, ali é onde você vai compartilhar conhecimento, entendimento, tá? Isso é necessário, a congregação também é necessária. E aí, uma das principais disciplinas de Deus é a solitude. O silêncio e a solitude. Não é solidão, tá? Solidão é uma coisa, solitude é outra completamente diferente. Tem momentos que a pessoa sente solidão, porém ela tá rodeada de pessoas. Às vezes você tá rodeada de pessoas, mas você tá sentindo uma solidão tão grande na tua alma, no teu ser, e não é isso que Deus quer de você. Ele quer de você um tempo de solitude, um tempo a sós, você e Deus, sabe? Aquele momento que você desliga as redes sociais, aquele momento que você desliga a televisão, desliga o som para ouvir Deus falar. Você fica em silêncio e fala assim, Senhor, hoje eu quero te ouvir. E deixa o Senhor ali. Um lugar bom para esse momento de solitude é um monte, tá? Quem mora em um lugar que não tem monte, numa praia deserta, ou num lugar distante onde você não vai ver ninguém, ou simplesmente no seu quarto, ou simplesmente na sua casa, tá? Ali um cantinho que você tem. Aqui na casa da minha sogra, meu lugar de solitude é em cima da laje. Eu vou lá pra cima da laje e ali eu olho o céu, eu olho a nuvem nublada, estrela, e deixo ele falar comigo até através dos mosquitos, tá? Então tem esse tempo de solitude com Deus, ele é essencial. Verdade. Vou ver aquele teólogo. Ah, tá. Já tem um tempinho. Deixa eu ver. Silêncio e a gratidão, né, meninas? A gratidão. Tem alguém com o microfone aberto. Fecha o microfone. Aline, eu acho que é você. O teu microfone abriu. Isso. Obrigada, amor. Tenha sempre gratidão, independente das circunstâncias, independente da situação. Seja grata onde você tá, seja grata ao que você tem, sabe? Vai sempre para esse momento com Deus com gratidão, com coração grato. Você pode falar para Ele as suas ansiedades, as suas mazelas, as suas preocupações, porém, entretanto, precisamos ser grata. Precisamos aprender a ser grata em todo e qualquer momento. Eu sempre falo, o que Deus está fazendo na minha e na tua vida hoje, ela tem propósito. Ou Ele quer te ensinar algo, ou Ele quer te livrar de algo, ou Ele quer te usar para algo.
Então seja sensível ao Espírito Santo para entender o que Deus quer fazer com você e através de você. Isso é necessário, tá? Isso é necessário, então se permita ser grata, independente. Já estamos acabando já, tá? Já vou finalizar. Se permita ser grata, Eu só vou falar agora sobre os materiais necessários que a gente está utilizando nos estudos, tá bom? Então a gente acaba aqui, encerra aqui com a disciplina da gratidão. Vanessa, qual livro você me indica a comprar para ter? Quem puder comprar os dois, compre os dois. Vanessa, eu não posso comprar os dois. Escolha o que cabe no seu bolso e compra, tá? Lendo a Bíblia, livro por livro. O que esse livro aqui vai te ajudar, tá? Porque a Bíblia de estudo, ela é muito cara, né? Tem a Bíblia de estudo aqui que eu indico, que é a Thomas Nelson. Então a Bíblia de estudo, ela acaba sendo muito cara. Essa Bíblia aqui, ela está custando, acho que 200 e pouco, 300, 400, mais ou menos isso. Então a Bíblia de estudo, ela é muito cara. Então esses livros aqui, que às vezes custa 30, 40 reais, ele vai te dar ali aquele momento, aquele resumo inicial, trazendo contexto histórico, contexto cultural, tá vendo? O tempo que foi escrito, ela vai falar do contexto, o resumo do livro, qual o propósito do livro, tá? Eu indico esse aqui, que ele é mais completo, tá? Ó, o livro de Esther. Então ele é mais completo. Ó, ele vai falar para você os dados de orientação para Esther, conteúdo, cobertura histórica, ênfases, visão geral de Esther, conselhos específicos da literatura de Esther. Então esse aqui é mais completo. Então esse aqui ele vai te dar um conteúdo de uma Bíblia de estudo, sem você precisar pagar uma Bíblia de estudo. Mas Vanessa, eu quero comprar o livro e quero comprar a Bíblia de estudo. Compra também, porque é muito bom também, porque na Bíblia de estudo você também tem imagens. Na Bíblia de estudo você tem mapas, onde você vai começar a entender ali quando fala assim, Jesus foi para Galileia, Jesus volta para Gadara. Então você começa a entender quando Jesus vai para Betânia. Então você tem ali o mapa ali para saber aonde foi a tribo de Judá, para onde foi a tribo de Israel. Você começa a entender através da Bíblia de estudo, tá? Outro livro que eu também indico é Entendes o que lê? Esse livro aqui também é muito bom, tá? Ele vai te ensinar ali também como fazer a exegese bíblica, a hermenêutica, então ele é muito bom. Agora, um livro que eu considero indispensável, que é um comentário bíblico, que é esse aqui, ó. Comentário bíblico, histórico e cultural, tá? Novo Testamento e Velho Testamento. Quem puder comprar, eu vou dar para vocês lá no grupo em PDF, tá? Eu vou liberar em PDF. Mas quem puder comprar o físico, compra, tá? Eu tenho a Genebra. Vou precisar sair, sim, vim na Shopee. Show! Tá? Esse aqui e também o Quem é Quem da Bíblia. Esse livro aqui também, ó. Quem é Quem da Bíblia. Aqui você vai ter todos os nomes de personagens, aonde você vai entender também, ó, Daniel. Começa a falar de Daniel aqui e vai falando aqui sobre toda a vida de Daniel. Então você começa a entender sobre a vida do personagem, tá? Mas eu vou botar lá no grupo para você link desses produtos, caso você queira comprar ele fisicamente. Vou também liberar alguns PDFs dos que eu tenho aqui, tá bom? Então é essa a nossa aula de hoje, tá? Essa é a nossa aula de hoje. O nosso próximo encontro é na próxima quarta-feira. Nossa próxima quarta-feira é o nosso próximo encontro. Provavelmente não será pelo Zoom, será pelo YouTuber, tá bom? Essa Bíblia é linda e maravilhosa. Thomas Nelson é mesmo, né? É essa, e eu tenho essa daqui também, que é a NAA de estudo também, que eu adoro também. Amo também ela. Os meus xodozinhos são elas.
Mas enfim, tá? Vou liberar alguns PDFs para vocês lá hoje, PDF de material. Esse estudo sobre o chamado de Ezequiel, para que vocês possam estudar sobre o chamado de Ezequiel, para vocês entenderem o que é o chamado de Ezequiel, para que... Vanessa, eu não gosto de ler. Você precisa ler se quiser se relacionar com Deus. Ler é um hábito que você precisa começar a ter essa disciplina. Começa a ler um pouquinho, que daqui a pouco você vai amar a ler. Eu também não gostava de ler, tá? Hoje eu amo ler. Cada vez mais eu quero ler mais, porque ela abre o teu conhecimento, abre seu entendimento, abre tudo. Leitura é vida, gente. Então, tira um tempinho ali para ler, ó. Eu costumo ler à noite, né? Então aqui, ó, eu sempre boto aqui o meu livro na cabeceira, o livro, né? Livro eu leio à noite. Então, o livro do devocional de amanhã, da live de amanhã, eu leio hoje à noite. Aí eu boto aqui, ó, porque meu marido não gosta da luz acesa, eu tenho minha luzinha, ó, onde ilumina ali o meu livro, e ali eu vou lendo, ó, de noite ali, até pegar no sono, tá? Então é muito bom. Eu criei através da escola de Bereia. Glória a Deus, Suede. Comprar uma lanterninha dessa, tá? Pra chegar. É maravilhosa, gente. Essa lanterninha é vida. Eu adoro. Eu fico aqui, ó. Boto ela aqui do ladinho assim, ó. Eu boto ela assim do ladinho, aí abro o livro e aqui eu começo a ler a minha palavra lá, ó. Ela vai iluminando, né? De noite parece mais. Mas é bem legal. Então, crie esse hábito, meninas. Não tem como ter relacionamento com Deus sem gostar de ler, tá bom? Não tem. Então, crie esse hábito. Vou liberar lá hoje os PDFs para vocês. Busquem ler, busquem ter entendimento, tá? O chamado de Ezequiel, vocês estudam sobre o chamado de Ezequiel, não é sobre o livro de Ezequiel, tá? Eu vou botar um estudo sobre o chamado de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel vamos estudar quando a gente entrar nos livros dos profetas maiores, tá bom? Então, é sobre isso, gente. Esse negocinho aqui tá voando, essa pelugem pra tudo quanto é lado. Eu tenho que botar mais laque ali. Então é isso, meninas, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Agora a gente vai se preparar, agora no mês de dezembro é tudo aulas de preparação pra gente começar em janeiro. Janeiro a gente começa com Gênesis, aí é pauleira, tá? Eu vou liberar também pra vocês lá o plano de leitura, como é que vai ser o nosso plano de leitura. Eu não vou liberar tudo de uma vez, todo mês eu vou liberar um conteúdo, porque eu vou liberar para vocês o mapa mental, a divisão do livro, tá? Então vai ser liberado por partes. Gênesis, vou liberar lá a divisão do livro de Gênesis, o mapa mental do livro de Gênesis. Então eu vou liberando esse material para vocês, pra gente ir estudando aos poucos, tá bom? Aonde você vai poder imprimir e começar a fazer aí um fichário, começar a fazer alguma coisa para você conseguir botar esse material todo em tuas mãos, tá? Até a apostila, eu vou entregar a apostila de mês a mês, por cada livro. Quando a gente começar a ler o livro de Gênesis, eu vou liberar a apostila de Gênesis, tá? Vai colocar o nome dos livros no grupo também? Vou colocar o nome, o link, tá, para compra, porque eu sempre falo, quem puder, eu comecei agora a me afiliar à Shopee, tá, então eu ainda não ganhei nada, tem lá já na conta R$137 guardado, mas eles ainda não liberam, só dia 1º que vai liberar. Então quando vocês compram pelo link também, me ajuda também a arrecadar dinheiro aí pelo ministério, tá? Se puder comprar pelo link da Shopee que eu envio, legal, se não puder não tem problema, meninas, não tem problema comprar, tá? Porque eu sei que às vezes no Mercado Livre tá mais barato, ou na Plenitude tá mais barato, na Livraria Cristão. Então não é obrigado a comprar também através do link, tá? Mas vou botar lá no grupo o nome dos livros, a foto dos livros, tá bem? Vou botar tudinho lá pra vocês, tá? Então é isso, meninas. Ó, espero vocês na próxima quarta-feira, onde eu vou estar liberando aí pra vocês e já explicando como é que vai começar o nosso janeiro, tá? Porque creio eu que a próxima quarta vai ser a nossa última aula do ano, que começa a correria de Natal e Ano Novo. Eu sei que muitas meninas ficam pegadas no trabalho, tá? Na igreja também ficam pegadas. Então, provavelmente, a próxima quarta-feira será a nossa última aula de preparação para janeiro a gente começar. Já na primeira quarta-feira de janeiro a gente começa com tudo. Começa mesmo dia 1 de janeiro, você já começa na leitura, tá? Na primeira quarta-feira será a nossa primeira aula inaugural ali de verdade, de estudo ali da palavra, tá? Mas o estudo da Bíblia começa já, a leitura começa já dia 1º, tá bom? Então é isso, meninas.
Gente, a minha boca, vocês não têm noção de como tá machucada com esse aparelho. A mulher botou alguma coisa aqui que tá acabando com a minha boca. Tá muito machucada. Por isso que eu fico falando assim, ó. Mas é isso, meninas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha trago aí um despertamento para a vida de vocês. Uma curiosidade, uma ansiedade de começar a ler, a estudar a Bíblia. E eu tenho certeza que 2026 sairá daqui um exército de mulheres com fome e sede do Senhor em anunciar o Evangelho, em propagar a verdade, sabe? Mulheres como atalaia de Deus para esse tempo. É isso que eu espero para minha vida e também para a vida de vocês. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje, tá, meninas? É isso. Beijo e tchau, hein? Até a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Nem abrir, né? Tempo para pergunta, para dúvida, nada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Diz aí se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu nem abri esse. Pode falar. A gente começa dia 1º a leitura da Bíblia, né? Isso. E aquele estudo das mulheres da Bíblia, é que dia da semana? É toda terça-feira. Ah, tá. Toda terça-feira. Esse a gente não para não, tá? Esse vai toda terça-feira. Já tem algumas aulas disponíveis lá das mulheres da Bíblia. Já tem aulas disponíveis lá, mas toda terça-feira a gente tem encontro. Eu só tô tendo algum problema, eu tava tendo problema com o Zoom. Então agora o Zoom já começou a funcionar, consegui aqui ajeitar tudinho, então a gente já consegue ter a nossa próxima aula das mulheres da Bíblia, que é sobre Tamar. A nossa última aula foi sobre Quetura. Eu consegui achar a aula que eu achei que não tinha ficado gravada, mas hoje aqui tentando resolver, eu achei essa aula de Quetura, ela ficou gravada sim, então eu já vou subir ela pro YouTuber também para liberar para quem não assistiu a aula sobre Quetura, e nossa próxima aula já é sobre Tamar, tá? Eu não tenho o seu YouTube, depois você... Eu vou botar lá, porque se você acessar o YouTuber, você não acha essas aulas. Só pode entrar nas aulas através do link que eu mando, tá? E eu vou mandar o link pra você, eu vou botar o link lá no grupo da Escola de Bereia. Vou botar o link lá na Escola de Bereia que você vai acessar essas aulas das mulheres da Bíblia. Amém. Tá bom. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Bora lá, meninas. Não fiquem com vergonha. Podem perguntar. Ninguém? Então eu vou encerrar, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, hein? Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Beijo!